Estamos então celebrando a missa do último domingo, após a festa de Pentecostes, o qual nos recorda o final dos tempos, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No credo, nós rezamos que Cristo virá julgar os vivos e os mortos. O fim dos tempos está então marcado pela vinda do nosso Redentor. Ele que se apresentou primeiramente como Redentor, remiu os nossos pecados. Ele que se apresentou também como nosso protetor, o nosso advogado, virá se apresentar como nosso juiz. Todos serão julgados. Não há homem algum na terra que possa se esquivar, que possa dizer, não quero participar do julgamento. Todos nós seremos julgados no juízo final, na vinda de nosso Senhor. O dia, ninguém sabe. Nosso Senhor conta, avisa, profetiza aos apóstolos um sinal do que será o fim dos tempos. Assim como nós temos vários sinais na Sagrada Escritura, por exemplo, o maná, que fez com que o povo hebreu caminhasse no deserto durante 40 dias e 40 noites, é sinal da Eucaristia, é como um símbolo, uma figura. Assim, o que foi a destruição de Jerusalém no ano 70, da época de Cristo, é sinal do que será a vinda de nosso Senhor. Então, sim, haverá grande tribulação, como nunca houve, nosso Senhor mesmo nos disse, mas, primeiro, será necessário que o Evangelho seja pregado até os confins da terra, e então venha uma grande apostasia, e depois dessa apostasia, o reino daquele que será contra o Cristo, o anticristo. E quando tudo parecer perdido, Cristo voltará para ordenar definitivamente todas as coisas. Então, um dia, nosso Senhor mesmo disse que ninguém sabe. Muitas vezes, algumas pessoas ficam atônitas quando falam do fim dos tempos, né? O mundo está para acabar. O mundo já acabou inúmeras vezes, como muitos dizem. O mundo ia acabar no ano 2000, e logo já se encontra uma outra data, querendo supor que agora sim será definitivamente o fim dos tempos. A verdade é, e a igreja sempre pregou, de que desde quando Jesus Cristo subiu aos céus, estamos nos fins dos tempos. Agora o dia e a hora, ninguém sabe. Nosso Senhor fala que ele virá como ladrão. Ou seja, ele virá no momento em que talvez muitos nem esperem. Talvez muitos não planejam, tenham se esquecido da sua fé, da sua religião. Então Cristo voltará. Por isso, antes de tudo, é necessário essa vigilância. Nosso Senhor diz que o dia do Senhor há de vir como ladrão de noite, aquele dia e aquela hora, porém, ninguém conhece. Ao mesmo tempo, nós temos uma realidade, o juízo final. Ou seja, todos os homens hão de ser julgados. O próprio apóstolo Paulo diz, todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição do bem ou do mal que tiver praticado na sua vida terrena. Isso é uma coisa que no mundo se tem perdido um pouco essa realidade, a realidade da retribuição. A justiça é definida pelos filósofos, por Aristóteles, como dar a cada um o que lhe é devido. E Santo Tomás, então, pegando essa afirmação, dar a cada um o que é devido, vai dizer que antes de todas as coisas, temos que dar aquilo que é devido a Deus. Então, a Deus devemos dar as nossas almas, as nossas vidas, porque isso é devido a Ele. Assim, cada um há de receber uma retribuição conforme as suas obras. Aqueles que tiverem feito bem, receberão o bem. Aqueles que tiverem feito mal, receberão o mal. E os pais, como educadores das suas crianças, devem incutir, ensinar, fazer como que um ensaio do que será o juízo final nas suas vidas.
Assim como Cristo, que muito nos ama, há de ser nosso advogado e juiz, os pais para com os seus filhos também hão de ser, nas suas ações, nos seus erros e pecados, advogado e ao mesmo tempo juiz. É muito ruim quando uma criança é mal educada. Ela foi educada do modo ruim porque não recebeu castigo pelos seus maus atos. Às vezes uma criança, um jovem que estudando recebeu presente dos seus pais por ser aprovado em todas as matérias, no outro ano não passa em nenhuma e recebe o dobro do prêmio que havia recebido no passado. Ou seja, perde-se o senso de retribuição, perde-se o senso de recompensa. E nossa pátria tem sido aflita com essa noção. Aqui se tornou o país da impunidade. Muito se tem a ideia já, talvez de uma bandidolatria, em que aqueles que cometem erros, aqueles que cometem crimes, acabam sendo tidos como pobres coitados, que na verdade devem ser exaltados, deve haver uma retribuição para com eles, porque se cometeram crimes, a culpa é nossa. A perca do senso de responsabilidade, perdeu-se o senso de retribuição. Por isso é muito importante aos pais, sim, saber de modo justo e correto educar os seus filhos, e a educação vai passar por certos castigos. Uma certa privação, talvez, de alguns bens, talvez o computador, a internet, um futebol que a criança queira brincar, algo deve ser feito para que ela entenda que os maus atos que praticou precisam ser pagos. Dessa forma, Dostoiévski, que é um autor cristão do Oriente Russo, ele fala o seguinte acerca desse tema da retribuição. Muitos julgam que todos hão de ser salvos. Essa é a cultura de grande parte do mundo, O mundo caiu numa heresia chamada apocatástasis, que seria o quê? Todos hão de ser salvos, Se o inferno existe, ele está vazio, porque Jesus Cristo nos salvou e teria que ser alguém realmente muito ruim, que essa pessoa inclusive não deve ser eu, para ir ao inferno, Ninguém, sendo juiz de si mesmo, há de se condenar ao inferno. Pelo contrário, vai julgar que todas as suas obras são boas e que, enfim, irá se salvar. Acaba sendo um grande erro contrário, inclusive, às palavras de nosso Senhor. E o Dostoiévski, ele diz o seguinte: não há nenhum senso de justiça entender que no céu, algoz e vítima receberão o mesmo prêmio. Ou seja, aquele que sofreu um crime, aquele que sofreu uma opressão, aquele que talvez foi assassinado cruelmente, com requintes, receberá o mesmo prêmio daquele que o matou e não se arrependeu. Por isso uma tese de que o inferno, se existe, está vazio, não se sustenta. Seria contra a própria justiça, que, como eu havia dito, dará a cada um o que lhe é devido. Ao mesmo tempo, nós temos que ter uma grande esperança. O fim dos tempos deve ser para nós um pensamento de paz. Assim iniciamos a Santa Missa de hoje. Pensamentos de paz, pensamentos de esperança. O cristão se alegra ao pensar que Cristo voltará. E há de ressuscitar todos nós, há de ressuscitar todos os que padeceram, faleceram, há de ressuscitar todos para sermos julgados. Por isso o pensamento da vinda de nosso Senhor deve ser como o dia da grande glória de Deus e glória dos justos. Muitos que talvez tenham morrido numa certa injustiça, foram condenados por crimes que não cometeram. E todos acreditam que foram grandes malfeitores. No fim dos tempos, isso será consertado. Nós conheceremos, saberemos aquilo que está no coração do homem. Outros, que talvez, aparentemente, tenham sido tidos como grandes santos, nós teremos a surpresa de não verem ele nomeado entre o número dos eleitos. Então Deus vai revelar todas as coisas no fim dos tempos. Tudo o que ocorreu no mundo nós saberemos, conheceremos,
e veremos que aquele que levou uma vida de pecado, mas se salvou, conseguiu a conversão, buscou a Deus, é como uma história triste com um final feliz. Será agraciado com a salvação. E assim como o nosso corpo, ele está junto da alma, ninguém peca apenas com o corpo, sem que o seu pecado não tenha passado pela vontade. Todo aquele que pecou quis, sabia que era pecado, e assim cometeu um pecado grave. Por isso o corpo há de receber a mesma pena da alma. Para isso haverá ressurreição. E sobretudo os mártires que padeceram no seu corpo e doaram o seu corpo para como que serem crucificados com Cristo, receberão nos seus corpos a glória do Senhor. Por isso nós veneramos as santas relíquias, que inclusive estão nos nossos altares, porque são partes gloriosas do corpo de alguém que doou a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, os justos que muitas vezes sendo lesados na sua reputação, vai dizer o catecismo, e sendo tidos por ímpios, passarão por grandes vitoriosos. Assim clama a justiça divina, uma convocação para todos de um julgamento, onde os justos possam recuperar sua boa fama, se foi iniquamente roubada aos olhos do mundo. Ao mesmo tempo em que nós veneramos os santos e inclusive canonizamos os santos, a igreja nunca canoniza para o inferno. A igreja nunca definiu tal pessoa não está no céu. Pelo contrário, ela sempre afirma que sim, a pessoa canonizada, o santo, está no céu. Mas ela nunca afirmou uma condenação para o inferno. Por isso nós não podemos, de certo modo, julgar que tal pessoa de fato se condenou. É claro que haverão aparição dos santos que viram certas pessoas no inferno, numa revelação particular. Outros fizeram de tudo para não irem para o céu. Nós podemos cogitar que talvez não tenham sido salvos, mas a igreja nunca definiu que tal pessoa, por ter tido os maiores crimes, tenha de fato se condenado. Por isso, para nós ainda é grande esperança de que no momento da morte é possível a salvação. Em um caso, certa vez, uma senhora estava muito triste porque seu marido, num ato de loucura, havia tirado a sua própria vida, pulando da ponte. Então, ela, julgando que ele havia se condenado, foi até São João Maria Vianney. E ele então, ao ver aquela senhora chorando, disse: fique tranquila, está no purgatório, ele se salvou. Porque por conta das suas orações, naquele pequeno espaço de tempo antes da sua morte, ele se arrependeu. Ele pôde compreender o ato ruim que fez e pôde assim conseguir a salvação. Por isso, nunca devemos julgar, condenar. Nosso Senhor será o juiz, não nós. Nosso Senhor, sim, há de julgar os vivos e os mortos, sobretudo na sua vinda. E ainda uma outra realidade, falando do último dia, falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, são os sinais. Os sinais da vinda do Redentor. Nosso Senhor diz, com efeito, será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para servir de testemunha a todos os povos e depois há de vir a condenação. Então, nosso Senhor proclamou, professou que primeiro o evangelho há de ser pregado até os confins da terra. Todos terão essa oportunidade, todas as nações, todos os povos terão a oportunidade de receber a salvação. E por isso nós devemos rezar pela evangelização do mundo, rezar para que o mundo possa receber a fé, para que o mundo possa se converter a nosso Senhor Jesus Cristo. E um dos fatos que nos lembra dos fins dos tempos, nosso Senhor fala da grande apostasia. Se nós olharmos a Europa, que foi o berço do cristianismo, por assim dizer, hoje passa um declive da fé. Se haveria, nosso Senhor profetizou de uma grande apostasia, essa apostasia se fez presente. Hoje a Europa, em certos países, as igrejas que outrora foram berço de santos, de grandes mártires,
de pessoas extraordinárias com dons e milagres, hoje estão vazias, tomadas pelo mato ou por animais. Então, a apostasia está acontecendo. A sociedade cada vez mais se distancia de nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo atual, cada vez mais, ser católico quase que se tornou-se um crime, quase que tornou-se um absurdo ser contrário às máximas e modas do mundo. Mas nosso Senhor já profetizou tudo isso. Haverá uma grande apostasia e depois virá, como que um falso Cristo, o anticristo. Nas Sagradas Escrituras, o anticristo, ele é entendido, ele é simbolizado, figurado pela figura de Nero. O anticristo, o número da besta, 666, traduzido para o grego, e São João fala, o leitor aqui entenda, o número 666 é entendido como Caesar Neron, que seria César, o imperador. Então esse seria o número da besta, ou seja, São João está escrevendo de um modo que todos entendam que Nero, que colocou o fogo em Roma, utilizando como tocha os corpos dos cristãos, era o anticristo. Então, o Império Romano teve o seu declive, sobretudo após a figura de Nero, que crucificou a muitos, que condenou a muitos, mas a Igreja de Cristo nunca há de ser tomada pelas portas do inferno, pelo contrário. Sob todas as tribulações, sempre há de perseverar. Por isso, caríssimos fiéis, coragem. Temos que ter uma esperança, temos que viver uma vida sempre presente na graça de Deus, sabendo que os dias serão dificultosos. Nosso Senhor, como havia falado no início, nos disse que no fim dos tempos haverá uma grande perseguição. Foi simbolizada pela perseguição que o Império Romano fez para com os cristãos do primeiro século. E assim será no fim dos tempos. Porém, como um raio atravessa do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda de Cristo. Quando então uma grande tribulação cessar, nosso Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Há de ressuscitar a todos, julgar a todos. E então, pela graça de Deus, estaremos no reino dos céus com todos os santos e anjos. Por isso, coragem, não desespero, mas alegria, pedindo incessantemente que nosso Senhor venha. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.